Acredito. Eu sou sou incrédulo nisso. Salve, minha galera maravilhosa. Sejam bem-vindos, picuinheiros de todo o Brasil. Olha lá. Eu sou o professor Pablo Jamilk, estou aqui com os meus colegas ilustres maravilhosos, professor Oliveira Soares, professor Eduardo Tessaro, e já começamos o Picuinha adiantando que hoje vai ter muita coisa, hoje vai ter pauta bombástica, vai ser uma coisa maluca. Quero já começar Pablo, dando aqui, ó, os parabéns, o meu muito obrigado aqui pro nosso amigo Joey Guimarães, ou Joé Guimarães. Prestigia o Picuinha, ele mandou um superchat, tá? Aí sim, garoto. Inclusive, não sei o que significa, mas eu gostei. Você já pode seguir o exemplo do nosso grande brother Joey Guimarães, e mandar o superchat aí, porque assim a gente consegue mandar fazer um monte de trololós do Picuinha pra vocês, né? Inclusive aquelas estampas que eu mandei lá. Foi boa. Vão virar camiseta. Vamos fazer a camiseta. Aquelas lá vão virar camiseta. Eu vou mandar pros meninos e acho que até o fim da semana. Foi muito boa. Gostei. Loja Milk. Gostei, tá aí. Olha lá, quem já tá conosco aí? Cole, o Antônio Fernando, ele falou que já chega de voadora no like. E a Maria Borba e Vinícius Duarte. Els Guri, boa tarde. Senhores, podem cumprimentar os nossos amigos de casa. Boa tarde. Boa tarde também. De seco, que nem coice de porco. Coice de porco é curtinho, né? Curtinho. É. Semana passada eu não vim por problemas particulares que eu não vou contar. Nem pra nós ele contou. Foda você. Por isso que eu não vim. Abre. Eu preciso contar porque eu não vim? Não preciso. E outra coisa que eu queria dizer pra vocês, o café daqui é ruim pra cacete. Não Puta, que café merda, hein? Não. É que é o seguinte, cara. O Pablo faz com boa vontade, mas o Pablo não, o Carlão, mas eu acho que ele passa no saco o troço, porque não tem cabimento. É o Gustavo. É o Gustavo? É o Gustavo, que veneno, hein, cara? Mas você sabe o que é? De Deus. Oli, a gente tá querendo cuidar da sua saúde sem te dar açúcar. Sim, mas vá se fuder, bicho. Pobre sim, mas café doce, né, cara? Não, café Vem com doce. esse negócio de café gourmet também, tá nesse embalo também? Também. Café gourmet, pá, tá no limite mesmo, Não. né, cara? O que tem a ver uma coisa de café sem açúcar com açúcar, ser gourmet ou não ser gourmet? Café raiz é assim. Isso aqui é um café tropeiro. Isso foi só pra puxar um assunto. O cara que é o professor de história, mais do que ninguém, tinha que fazer um elogio a esse café tropeiro. Café tropeiro, café ruim. Quem que foi o Duco do abacaxi? Estão pedindo uma... Ó, o Zenon Barriga Pesado falou: quero uma camiseta com aquela frase do Oli, Duque do Abacaxi. Duque do abacaxi, que você tem os países da América Latina, que era o Duque do abacaxi, Conde do abacate. Nós tivemos uma nobreza, tá, na nossa América Central aqui. É mesmo? Nós tivemos Vamos pegar a foto do Oli, no lugar da coroa a gente põe um abacaxi. Aqui Colocamos lá, Duque do Abacaxi. Duque do abacaxi. Vai ficar bom? Eu tô indo embora, tchau pra vocês. Tô cansado de sofrer agressão aqui. Aqui, ó. Agressão? Por isso que eu não vim semana passada. Ó, aqui, ó. Só se justifica quem tá devendo. Exatamente, por isso que eu não me justifico. Eu não vim porque eu não quis. Pronto. Olha lá. É assim que eu sou. Rude e violento. E gosta de açúcar doce. Sim, o açúcar é doce. Um açúcarzinho ali, ó. Não, você entendeu o que quer dizer. Não entendi, não. O café doce. O cara vai falar que é rude. Café Eu não doce. entendi, não. Café doce. O cara é rude e toma café com açúcar. Sim, mas café sem açúcar é um inferno de ruim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não gosto. Tá. Não gosto. Ruim é o que o Macron tá fazendo na França. O Macron lá. devia ter emparedado, o Macron. A foto que você recebeu dele devia ficar de costas, para ninguém ver que ali é o Macron do Eu vou mostrar pra vocês uma foto que eu recebi do Nem Macron. mostre, nem mostre. É uma vergonha mostrar uma foto dessa e dizer que ele mandou para você ainda. Paulo. Você não merece uma foto dessa. Essa aí, ó. Essa é o Macron do outro lado. Você não precisa ver. É só isso aí. Mostra só isso aqui, ó. O Macron do outro lado. Macron do outro lado. O Macron está do outro lado. Não mostra. Ele não merece ter sua foto. Mas as pessoas não vão acreditar. Não. Ó, mostre só a assinatura. Não mostre tudo. Isso, é o Macron. Tá, o Macron, é o Macron mandou essa foto pro Pablo Recebi aí. essa foto dele diretamente lá da Isso, França. assim, ó. Isso, ele tá do outro lado. Ele não merece aparecer no Picuinha. Tem cara que não merece. Tem cara que não merece. Não merece Aliás,
Aliás, Ai, você meu lembra Deus. que em uma das últimas vezes que a gente Oli, tá conversou nervosão aqui, hoje, hein? você falou, no dia em que sentar um político aqui, Eu o picuinha levanto. acaba? Acaba. Pois é. Na última semana, depois de muito refletir a respeito da conjuntura social, fundamentalmente da conjuntura política, decidi retirar minha carreira política. Parabéns. Eu não Parabéns. sabia. Jogo. Puta merda. Puta merda. Puta merda. A política não te merece. A política não te merece. Eu decidi retirar porque eu vi algumas coisas Parabéns. muito drásticas ali. Eu falei, não, cara, eu não vou entrar pra esse jogo aí. Não entra. É uma jogatina, não é jogo. É jogatina. Porque jogo tem regra. É. Jogo tem regra e jogo é honesto. Política brasileira é uma jogatina. Veja o que o Congresso Nacional nosso está fazendo. Jogatina. Não entre, não. Parabéns. Parabéns. Vamos começar a puxar os tópicos que a gente tem pra discutir? Vamos começar por aquele do Afeganistão? Vamos. Então, aparentemente o Afeganistão proibiu que as mulheres afegãs visitem uma região que é uma região turística da cidade, segundo a justificativa deles, porque há turistas nessa região e esses turistas não respeitam a tradição do povo afegão e por isso as mulheres não podem frequentar esse espaço público. E aparentemente essa tradição é a tradição que tem a ver com o hijab, né? E aí quem me falou isso foi a Bárbara. E aí a Bárbara começou a me contar assim de uma maneira efusiva, né? Brava, daí eu falei assim, amor, você tem que entender que infelizmente ou felizmente esses são os traços culturais do povo de lá. Então, assim, se você tem, por exemplo, um governo lá que, por meio de imposição religiosa, pode dizer, mulher, não faça isso, obedeça o seu marido, não faça não sei o que lá. Essas são as regras do mundo deles. Muitas regras que são regras aceitas de forma passiva Sim. por essas pessoas, porque faz parte da conjuntura cultural delas. E ela não aceitava isso, ela ficava brava, ela falou assim, porque isso tá errado. Eu falei, mas isso tá errado sob a perspectiva de quem? Ela falou, tá errado porque tá errado. Eu falei, não, isso tá errado na nossa perspectiva ocidental, cultural, em que nós temos hoje um trabalho gigantesco de desconstrução da noção de patriarcado, liberdade feminina, lá. Eu falei, mas a cultura deles não é fundamentada nesses valores. Não é fundamentada nisso. Quer ver um detalhe? Faz uma conta pra mim aí, filhão. Gustavo, não é? Faz uma conta aí. 2023 menos 622. Faça uma conta aí. Você vê só o que eu vou te falar agora. Quanto deu? 1.400? Menos quanto? 622. 1401. Século XV. A Igreja Católica se portava da mesma maneira em relação às mulheres. A misoginia medieval é o que está presente hoje nas 1.400 anos da Igreja Muçulmana. Nada mudou. Nós só estamos vendo de uma posição cultural diferenciada. Exatamente. Da mesma forma que foi perseguida as mulheres no decorrer da Idade Média no mundo cristão ocidental, é a visão que se tem das mulheres em relação ao mundo muçulmano hoje. Perfeito. O posicionamento é o mesmo. É a época da igreja. É a época da igreja. Então, se você pegar, por exemplo, as igrejas de uma forma geral, elas passam por essa situação. E o que a gente tem hoje em relação ao muçulmano, o posicionamento que eles têm hoje é um posicionamento medievalista. É um mundo medieval. A situação que nós temos. Quando o Afeganistão voltou, o Talibã voltou ao poder em 2021 no Afeganistão, não se esperava outra coisa. Foi uma inocência do mundo imaginar que o Talibã fosse voltar a um processo democrático. Na verdade, foi uma narrativa que se apregoou no mundo todo. E os ocidentais tentaram disfarçar dizendo que seria dessa maneira. Mas, por exemplo, a medicina no Afeganistão é exercida de uma forma grotesca. Por exemplo, como se faz um exame médico de uma mulher no Afeganistão se as mulheres não podem ter medicina no seu currículo? Sabe disso?
Não, as mulheres fazem os exames por meio dos seus maridos. Então elas vão ao médico, aí fica o médico de um lado, uma divisória, e o marido do outro lado. Então o marido faz a observação quando necessário e passa para o médico por meio de narrativa. E o médico então está fazendo o exame na mulher dele. De que forma vai sair esse exame? Onde você tem uma boa parte da população que é analfabeta, não tem conhecimento de absolutamente nada. Então, repare, é o que nós estamos vivenciando hoje. Você já assistiu a um filme chamado O Ditador? É um filme não do Chaplin, que aquele é o grande ditador, né? É um filme recente do Sacha Baron Cohen. Ele faz uma paródia dos grandes ditadores do mundo árabe. E aí, uma das coisas que noticiam, o nome dele é General Aladdin. E aí ele fala que o general Aladdin fez muitas coisas nos últimos anos, inclusive mudar várias palavras do vocabulário para Aladdin. Inclusive, as palavras positivo e negativo passaram a ser Aladdin e Aladdin. O que causou grande confusão. Daí aparece o cara ali, o médico falando, seu exame para HIV deu Aladdin. Aí o cara faz... Sabe? É uma coisa nesse sentido. Existem alguns mandos e desmandos que não cabem na nossa forma de enxergar o mundo hoje. É o relativismo cultural. É a ideia de um conformismo, mas não confronto. Nós não podemos confrontar as outras culturas, é o processo cultural. Mas o conformismo também se torna extremamente terrível para a gente, porque nós não temos como manter uma neutralidade em observação. Não podemos ser completamente neutros e ser apáticos no que nós vemos. Agora, se você sai do Afeganistão, você pega o Afeganistão, vai para a França. A França também proibiu as mulheres de usarem véu essa semana. Vejam só, talvez não seria uma reação do Afeganistão em relação ao que a França fez? Então, já que as mulheres muçulmanas não podem usar o véu na França, então as mulheres também não frequentam onde as outras mulheres não estão de véu. E aí? O que está acontecendo na França hoje? Como eu disse no outro encontro que nós tivemos aqui, a França só aboliu a lei que proibiu o uso da calça comprida para as mulheres há 10 anos passados. E se diz o centro da liberdade do mundo. E aí? Pois é o que a gente estava discutindo um pouquinho antes de ligar a câmera, né? A França hoje está numa situação, no mínimo, curiosa. Porque foi o berço da luta pela liberdade. Pronto. E hoje você não vê isso na prática. Eu ainda, eu diria, e gostaria da reflexão dos amigos, tem uns 10 anos, 15, que eles também vieram com a burca, com vários... o burkini. Isso, eles querem acabar, na verdade, com as manifestações religiosas nas escolas. Porque é um Estado laico. Porque é um Estado laico, que não há nada a ver uma coisa com a outra. O conceito de laicidade do Estado não é esse. Não é o Estado que está implementando a religião, não é o Estado que está obrigando alguém a cantar um cântico ou ler uma palavra. Não tem nada disso. É a expressão individual. Se tem uma das coisas que mais dizem respeito à dignidade humana, à liberdade, é a pessoa viver da forma que bem entender. E a expressão religiosa é uma das mais íntimas opções que a pessoa faz. Claro. Então, quando a pessoa é punida, porque isso é uma punição, você não está respeitando a liberdade dela. Então você cria uma narrativa dizendo que, na verdade, é a divisão que vem lá desde a Revolução Francesa entre Estado e religião. Mas, na verdade, no fundo, na minha opinião, e claro que talvez estou sendo um pouco caótico, é uma forma de dizer: imigrantes, fiquem onde vocês estão. Não venham mais para a França. Aqui vocês não são bem-vindas. Os seus filhos não serão bem vistos, não serão bem tratados. Aqui... A minha visão atual é essa. É como Só pode ser de um ultranacionalismo velado, daquela relação mesmo que a gente viu logo ali, principalmente depois da guerra da Síria, né, dos refugiados. Agora é uma forma de você tentar justificar. Olha, não venham, aqui vocês não serão bem-vindos. Sabe? É a minha visão, porque é tão absurda a ideia de você
diminuir o outro, ou seja, não deixar o outro externar as suas convicções, que isso para mim não tem nada a ver com liberdade. E ainda mais no meio acadêmico, escolar, que é o lugar onde a diversidade deve ser a primazia. A pluralidade de ideias, a pluralidade de convicções, as pluralidades políticas, é ali que devem ser ensinadas. É a partir da diferença que nós construímos algo melhor. Claro. Onde as pessoas podem conviver, ninguém é obrigado a gostar. Sim. Ou a viver a vida do outro, mas respeitar. É só isso que nós esperamos que um Estado pregue. O direito à diferença. Porque, assim, corrija-me se eu estiver errado, mas o princípio de você ter um Estado laico é um Estado que garanta que qualquer manifestação religiosa possa ser levada a cabo pelo indivíduo de acordo com a sua liberdade de crença. O Estado não adota uma religião para professar oficialmente porque ele é laico, mas ele garante que eu possa, sei lá, professar uma religião da Umbanda, ou ele pode ser católico, o Tessaro pode ser espírita, o Will pode ser satanista, e cada um tem o seu espaço garantido. Agora, exatamente, quando você proíbe alguém de fazer a sua manifestação religiosa, que, como você falou, é de um caráter extremamente íntimo, meu Deus, você está atentando contra as liberdades individuais. Isso, eu não vejo de outra forma. Proíbe-se em nome da liberdade. Não, então... É o troço mais doente do mundo. Sabe outra coisa que eu estava pensando, a reflexão sobre isso? Claro que não tem agora a ver, mas depois eu podia voltar. Eu estava pensando na seguinte situação. O Supremo agora descriminalizou o porte... né, e para consumo de drogas. Nossa, isso aí vai de dar um maconha, debatão. Vai dar um maconha. debatão. Vamos dizer, né, que eles fizeram colocaram foi só a maconha. Antes o ministro Gilmar Mendes queria para todas as drogas, aí foi acordado, ficou só a maconha entre os ministros. Mas o cara que vende continua sendo criminoso, mesmo que ele venda Mas o cara que a compra, 60 não. gramas. Mas o cara que compra não. A minha pergunta é, existe o crime de receptação? Então, eu fico pensando, tamo lá, dá a polícia, bateu a polícia aqui, você tá me entregando a droga, eu tô comprando, eu saio... Não, você vai embora, você fica mas já xadrez pelo um crime hediondo ainda. Mas já chegou no consenso de quantas gramas serão? Ainda não, mas está caminhando para 100 gramas, o voto do ministro Barroso. Um maço de cigarro pesa 20. Tá, então... Eu fiz essa conta em casa, eu fui ver a caixinha de cigarro. Vamos lá. Isso aí. É de 16 a 20. Então o cara pode ter 100 cigarros de maconha pronto. Olha só, era aí que eu queria chegar. Eu sou contrário a essa medida. Eu entendo o porquê de talvez chegarem a essa iniciativa. Talvez seja aquela ideia de vamos ser mais lenientes com essa circunstância, porque isso é algo que fomenta o encarceramento em massa, o que é um grande problema no Brasil. Tá, beleza? Perfeito. Isso aqui, ninguém é burro nessa mesa e todo mundo consegue entender. Agora, vamos a outra questão. Vamos imaginar que eu, Oli Tessaro, tenhamos um negócio muito prolífico de venda de erva para fumar, tá? A gente vende maconha. E aí a situação tá complicada. Por quê? Porque o pessoal tá pegando para valer a galera que tá fazendo a distribuição. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou me aproveitar do fato de que o indivíduo pode carregar 100 gramas e eu vou começar a cooptar diversos jovens mulas, e vou fazer assim, vai aumentar o número de mulas. No máximo 100 gramas, no máximo 100, no máximo 100. Você distribui nessa região, você nessa, você nessa. E de preferência fique fumando enquanto vende. Pra dizer que você é usuário. Porque o cara vai chegar e vai falar assim, opa, tá com a droga, e fala, não, mas isso aqui é pro meu consumo, ó. São 100 gramas só, tá até medidinho aqui, ó, no meu pacotinho. E eu vou ensinar, se alguém quiser também, não ande com dinheiro. Receba em Pix, sei lá, arrume alguma coisa, mas não ande com dinheiro trocado, porque aí vão dizer que você é... Mas veja... Mas cara, que loucura. Cara, é assim, ó, você descreve construir uma casa. O porte dessa quantidade
Mas é aquilo que a gente falou, alguém continua vendendo. Mas que dúvida. E esse É dinheiro construído. ainda vai pro crime organizado. Então, de certa forma, a descriminalização do porte de 100 gramas de maconha é você ajudar o crime organizado. Perfeito. Mas você ainda tinha dúvida? Não. Não, mas é legal essas referências. Mas é legal essas... às vezes você começa O raciocínio é fabuloso, mas você só está ajudando. Pronto. Agora, você imagina se fosse no caso do que o Gilmar Mendes queria. De todas as De drogas. todas. Aí é loucura total, né? Aí nós estaríamos... Mas não me assusta. Não essa proposta. não me assusta. Mas eu digo, pô... Por que não me assusta? Vindo dali, É, nada assusta. é. Nada assusta. É um assunto muito importante, que isso é espinhoso no mundo todo, não é só no Brasil. Então, a gente sabe, alguém vai dizer, o que o Supremo tem que estar se metendo nisso? O Supremo está fazendo uma interpretação da lei de drogas, né? Tá vendo essa mas questão? ainda digo- Mas o fim que eles querem é acabar com o encarceramento em massa, que aí eles já... Aí coloca toda Mas aquela aí, veja questão... só, portador de maconha em pequena quantidade não está preso faz muito tempo. Muito tempo. Há muito tempo que ninguém prende maconheiro. Exatamente. Quando o cara está preso, porque existem outros agravantes além desse aí, porque por maconha, tanto é que não tem um cara sendo tratado por uso de maconha no Brasil. Porque existem drogas muito mais pesadas Claro. com muito maior problema. Com certeza. Ok? Crack, por Crack é um exemplo. Tal de Deus K9 agora, que eu trouxe maluco. É, que mata e Trouxe- vicia exatamente. só de passar E um perto. detalhe interessante, nos morros do Rio de Janeiro não tem crack. Capaz. É cocaína e maconha. Cocaína e maconha, que são drogas sociais. O crack, ele tem um cliente por um tudo espaço. Ah, sim, não. E lá eles querem o... Eles são economicamente ativos. Eles conhecem que o cliente dele é aquele pessoal da Rede Globo ali, né? Que sobe o morro para dançar Então, o funk. Quer usar crack? É só na avenida para baixo. Da avenida para cima, no morro, não tem crack. Ah, entendi. Pode reparar, se você pegar os grandes A traficantes do gente Brasil... nunca viu falar, Não é crack, não tem não. Cracolândia lá. Claro que não tem. Por qual motivo? Não Cracolândia interessa. no Rio de Janeiro. Porque não são drogas sociais. O crack não é uma droga Mesmo porque social. a cocaína é uma droga elitizada, né? Antigamente era chamada de pó da granfinagem. Mas a Exato. maconha mas é. também. Aliás, o próprio Sigmund Freud Dizem que gostava. Tratava alguns Não, mas disse que ele gostava também. Tanto é que a maconha era o cigarrinho de artista. É. Não era o cigarrinho de artista nos anos 60, Anos 60 também, cigarrinho de não. A artista. cocaína, né? Muito usado na guerra, No né? início do século XX, a cocaína era vendida em farmácia. Isso. Em potes de 100 gramas para tratamento de dor de dente. Tratamento de dor de dente. Você passava na quase gengiva. uma morfina, né? O rei Leopoldo II tratou de um problema ocular com cocaína. Mas dizem que a O rainha... ópio sempre foi usado, né? Como Remédio. Como remédio, É, como o ópio uma tem morfina uma e história tal. com um escritor português. Acho que o ali, que era Afeganistão é o Camilo maior Peçanha. produtor, né? Acho que é o maior produtor do mundo é Afeganistão. É aqueles nessa países ali do região, hein? ópio. É nessa região. O Camilo Peçanha É a tem papoula. uma... Da heroína. Isso, a planta, flor, né? E aí, o Camilo Peçanha, ele ficou loucaço de ópio e ele escrevia sobre a influência do ópio. Porcaria. Dizem que a Rainha Vitória, lá da época vitoriana, quando tinha cólica menstrual, fumava o cânhamo, Cânhamo. que é a maconha. É. Cânhamo. Cânhamo é o outro nome da maconha. Eu não sabia. Era usado faz para fazer tecido. corda. É, Isso aí. tecido. Ah, é Faz tecido. tecido. Muitas velas eram feitas com cânhamo, Entendi. que era extremamente resistente. Cordas para velame. Você já viu? mas isso Você tudo lembra bem, aquele vamos tênis que dizer. o pessoal comercializava que chamava hemp? Um tênisão grandão? O tecido é feito da maconha. Cânhamo. Ah, entendi. É. Entendi. É louco, né, cara? Não, mas é louco. Eu sempre digo, eu não gosto de fazer revisão histórica olhando os olhos de hoje, culturalmente difícil, e tal. é difícil. Isso é difícil. Então a gente fazer isso olhando para lá. Mas depois do momento que a sociedade cria, né, um determinado conceito científico, que vê que o troço não é bom, que não é legal, papapá, passa. Aquele passado pouco me importa. Me importa é o que nós vamos fazer com a cientificidade que nos mostra e assim por diante. Senão a gente fica rodando, né? Ah, mas lá, porque tem esses discursos, né? produtos- Ah, lá na adega era possível, agora não querem mais. Sabe? Os produtos que são feitos à base de canabidiol,
eu compreendo que eles têm a sua função farmacológica. Claro que tem, isso é Entendeu? óbvio. Isso é uma coisa. Agora, a história de você fumar... Eu sou totalmente contra a história do fumo recreativo da maconha, entendeu? E são coisas diferentes. O problema é que muita gente que defende a história do canabidiol tá defendendo por causa do fumo recreativo, não por causa do canabidiol. Não é pra saúde. Tem nada a ver com a Vejam saúde só. em si. Cuidar daquele menino que tem espasmo e coisa e tal, que precisa daquilo mesmo, senão não tem como viver. Mas o problema é o seguinte, Daí o veio cara o não está maconheiro. preocupado com essa ideia. Ele quer sair fumando livremente na rua, coisa que já se faz. Nos Estados Unidos Coisa que já tem se faz. a piada eterna deles lá, que quando pegam o cara fumando cigarro de maconha, fala assim, meu remédio pro glaucoma. Mas hoje, sabe, não sei se o pessoal gosta, mas eu gosto bastante de tênis, futebol. Que susto. Esporte e tal, né? Não o tênis calçado. Então, o esporte tênis hoje mesmo, agora está acontecendo essa semana o US Open, que é o último Grand Slam. Estados Unidos, né? É isso, em Nova York. Em Nova York, o uso recreativo hoje saiu uma notícia, uma das jogadoras parou e falou, olha, o cheiro da maconha está me incomodando. A esportista, porque como é liberado o uso recreativo, aquela marofa invadindo a quadra, ela se sentiu mal. Mas pode fumar em qualquer lugar? Lá, sim, é recreativo. Mas aqui não pode fumar nem em Marquise. E debaixo de Marquise você não pode nem fumar o caretão aí, ó. Mas você viu que coisa louca isso, cara? É isso que eu acho interessante, porque assim, ó... Não, o caretão não pode fumar, exato. Não, mas você imagina que coisa interessante. Tá lá a pessoa... O que é o caretão, cara? O cigarro. Comum. Normal. Também popular, Careta. incrível. Não sabia, juro que não sabia. Careta. É um dos cognomes do Tá cigarro. velho mesmo, hein, cara? Não conhecia essa Não, expressão. pior que, cara, eu sou meio velho mesmo. Eu percebi. Eu sou meio velho, né? Porque a cabeça é de velho, o corpo, mais ou menos. Eu acho que o corpo também é. Algumas coisas são... Com Eu certeza. não ia perder essa. Não. Eu não Mas ia perder algumas essa. coisas no Você meu... tá bonito hoje, cara. Meus Não a- sei por quê. É... Perdeu a fala. Muito sexo. Diz E que qual o melhora nome a dele? pele. E qual o nome dele? Não, a falta, quer dizer. A falta faz isso, acho que rejuvenesce. Entendi. Não é que nem você, assim, ó. Tá bom. Olho fundo. Pare. Passa a noite. Não comece a levantar a bola, que eu vou pregar o pé nessa bola. Eu vou engavetar você. Não Meu fale. Deus do céu. Venha lá, Pablo. O que tá escrito ali pra nós? Olha, tem bastante coisa Vai lá. aqui, cara. O Macron. Meu Deus, cadê o do Macron aqui? Lá em cima. Querem bater no Macron, coitadinho do O Macron já até foi, já. Macron, vai... Não, mas um cara... Não, ia falar isso aí, eu acho que... Cara Aqui, que saiu ó. com a mulher, 16, 20 anos, mais velha que ele. Era apaixonado da escola, né? A mulher dele, acho que tem isso, né? 16, 20 anos mais velha que ele. Era a professora dele. Não lembra? É esse aí? É o Macron, cara. O Macron. Aqui, ó, um dos nossos seguidores aqui, ó. Cara, é meio normal, velho. Macron falando que tem um sentimento anti-França no mundo. E é a coisa mais engraçada que li essa semana. Você sabe a questão de sentimento aí? Sabe o que é que me lembra? O macartismo punia as pessoas por atitudes anti-americanas. E atitude é um troço extremamente subjetivo. Bolo. E nós estamos utilizando hoje para atitudes antidemocráticas. Que é a mesma coisa que o sentimento anti-França. Aonde o cara tirou essa ideia? Isso é uma questão de opinião dele. O cara é doente, cara. Tem que internar esse cara. Vamos ver quantos anos a mulher dele tem de diferença. É. Nada a ver, O né? Vinícius falou, um país religioso, né, não permite certas reflexões, assim como um comunista não a liberdade de expressão. Exatamente. Perfeito. É isso aí. A Gisele Santos fez um elogio para mim, muito obrigado. Você é uma ponta de esperança nesse mundo caótico da internet, muito obrigado. O Zenon falou aqui, ó, tanto que já está havendo uma crítica na internet referente aos BRICS, já que essa aliança econômica está incluindo países autoritários. 25 anos. Ela fez 70 agora. Inclusive, 25. eu li que o Banco do BRICS vai começar a emprestar dinheiro em real. Randes. A África do Sul está com a mesma proposta. É, né? O real vem numa segunda opção. África do Sul. O Que a Macron, Rússia- inclusive, e o Macron, hoje ou ontem, ele criticou, né, o aumento do BRICS.
né? Que aumentou mas também você veja os países que Não, beleza, mas ele criticou, eu li por cima a matéria, então não posso... Mas ele criticou dizendo que isso está esfacelando o mundo, a geopolítica, está se criando um novo bloco, né? O risco sempre é aquele, né? Que ainda a gente vive uma guerra fria velada, né? Então, criar um terceiro grupo seria... não é mais a Rússia nem os Estados Unidos que vai mandar, então vai ser China. Eu gosto da ideia de que haja a emergência de outros blocos econômicos para quebrar um pouco do status quo. Eu gosto disso. Sabe? Vejam só, a China, existe uma série de ressalvas sobre a China. A China tem uma vantagem de ter a segunda economia do mundo. Então, você brigar com uma estrutura dessa é muito difícil. É a mesma coisa a questão dos Estados Unidos. Então, o grande detalhe que você tem, por que os Estados Unidos têm todo o poder que ele possui? Porque 70% do PIB dele é do consumidor, que ele tem internamente. Que é o que acontece com a China hoje. A China hoje ela tem 600 milhões de pessoas que nos últimos 10 anos saíram da condição de miserabilidade para a classe média. Começar a consumir. Então, esse grupo é um grupo de alto consumo. Mas você lembra aquilo que a gente estava comentando no grupo? Sim, nós temos um grupo de WhatsApp, eu e o Tessaro, que a gente fica mandando um monte de lixo o dia inteiro e de vez em quando a reflexão. Que é bem provável que com o ingresso desses novos países aí, o domínio da maior parte do petróleo seja desse bloco, cara. Vindo a Arábia Saudita e Irã, a gente sabe que Venezuela não veio agora, mas vai ter uma ligação muito mais próxima com a Rússia, a China e o Brasil atualmente do que com os outros blocos. Tá, a europeia e coisa e tal. Você vai ter um bloco. Vamos imaginar que viesse, mas eu acho Egito não tem? Eu acho que ainda não vem a... Egito não tem petróleo? A Venezuela está numa situação bem complicada. Não, ele não vem no grupo, mas eu estou dizendo, ele é muito mais parceiro de quem? Queira ou não queira, vai dar os pitacos dele ali. E aí ali você tem gás natural, petróleo, né? E aí você está pegando ali países como a Rússia, o Brasil, a Arábia Saudita, Irã, cara. Mas sabe qual que é o meu grande medo de tudo isso? Não é nem o poderio, o que vão fazer. É a própria instabilidade política que esses países têm. Alguns têm monarquia absolutista até hoje, no sentido de não ser democracia. Ou seja, isso é uma estabilidade, mas ao mesmo tempo é uma instabilidade, porque você liderar falar com um ditador é diferente de você falar com uma bancada de representantes do povo. Então, eu acho muito perigoso, né? Não, mas de alguma maneira... Eu acho que dos dois lados você tem um ditador. Eu acho que só que o outro ditador, ele só muda o discurso dele. A única diferença é que o outro é um grupo muito grande para você comprar. Isso. É muita gente para comprar, só isso. Mas eu vejo assim, essas ditaduras que nós estamos tendo aí, cara, mas são muito ditadores. Mas veja os nossos vizinhos aí. O que você quer mais? 16 anos o cara vem se sucedendo e reeleição, fica do mesmo tamanho. Vai lá, Pablo, continua. Eu tô vendo aqui os comentários. O Zenon, que é o nosso antigo amigo CWB, que é o antigo Torresmo. De onde eu vim, periferia de Curitiba, a maconha sempre foi porta de entrada para drogas maiores. Eu não consigo ver com bons olhos. Eu também cresci na periferia, mas aqui de Cascavel, e era a mesma situação. Você conhecia a rapaziadinha que chegava à adolescência, começava a se envolver com maconha, de maconha passava para outras drogas, e eu não conheço nenhum deles que fez uma escalada na vida, a não ser para pular o muro do vizinho e levar o tênis. Foi a maior escalada que acabaram fazendo. Então, eu também não vejo com bons olhos. O Zenon também disse pra gente: eu sou a favor dos BRICS, eu acho que temos que tirar o poder do dólar, se deixar do jeito que está, logo eles alegam algo na Amazônia, metem sanções e nos quebram. Eu não acho que seja uma coisa tão simples assim, essa história de tirar o poder do dólar, mas eu concordo com você que você ter um bloco econômico forte, pujante, que domine um aspecto da economia, possa, de certa forma, trazer um pouco mais de equilíbrio. Mas é difícil você querer tirar o poder do dólar. A dolarização da economia vem desde 1944, Conferência de Bretton Woods. Isso aí. Nesse momento você dolarizou e estabeleceu o câmbio flutuante. Ele pode ser 1% acima, 1% abaixo em relação à onça Troy do ouro.
Então esse era o padrão inicial. E por que pegou-se o dólar? Por uma proposta americana que 44 países aceitaram. Então a dolarização da economia está nesse sentido. É muito difícil tirar? É. O que aconteceu com o rublo? Porque o ano passado o rublo subiu, a moeda que mais subiu no mundo. Porque os contratos novos que a Rússia fez de petróleo era somente em rublo. Então você que fazia um caixa em petróleo, o grande tesouro que você faz, o tesouro nacional, o tesouro bruto do país, que era reservado em dólar, o cara vende para comprar moeda, rublo para poder vender, para poder comprar petróleo russo. Então, isso fez com que você tivesse a valorização da moeda russa. Então, não é uma falácia, eu vejo isso mais como uma falácia, é mais uma narrativa que nós estamos tendo, dizendo que nós vamos trocar o dólar de hoje para amanhã. Não vai, cara. Não vai. Até por o seguinte fato, a nossa moeda não é tão sólida assim para esse tipo de transação. A nossa moeda tem uma corrosão muito forte em relação à inflação. É diferente do posicionamento do dólar. Ele é um padrão, cara. Ele é um padrão. Qualquer país que dolariza a sua economia, como a questão do Panamá, é para acabar com o processo inflacionário. A Argentina, enquanto estava dolarizado, não tinha um processo inflacionário no dólar. Que agora vai tentar dolarizar de novo. Por qual motivo? Porque não consegue segurar. Ele não consegue segurar por quê? Porque com o dólar não tem como. E o grande detalhe é que existe em relação ao dólar, a pergunta é muito simples. Quanto de dólar existe em circulação no mundo? Nós não sabemos. Nós não sabemos quanto existe de dólar em circulação no mundo. Por qual motivo? Porque ele é a referência e todo mundo guarda dinheiro em dólar. Veja a nossa bolsa quando opera aqui. Quando você começa a observar que a nossa bolsa está caindo, o dólar está subindo. Por qual motivo? É a compra de você tentar salvaguardar uma crise econômica. Então não é uma coisa tão simples assim. Como é que você vai fazer uma transação comercial numa moeda que pode ter, de repente, um pico inflacionário? Olha lá. E aí? Isso é uma sumidade. Vamos uma salva de palmas por mim. Não, pra quê? Não, pare com isso. Não. Bicho manja da economia. Mas não é não, Pablo. Mas é mentira o que eu estou te falando? Não é uma mentira. moeda que tem possibilidade de corrosão inflacionária, como é que você vai utilizar como referência de pagamento? Então você emprestou R$100 hoje, corroeu, o ano que vem você vai lá e devolve 100. E aí? Quanto isso vai deteriorar na economia? Então não é uma coisa tão fácil como as pessoas estão falando. Não é algo que aconteça do dia para noite. Porque, por exemplo, o iene é extremamente desvalorizado. Por que o iene é extremamente desvalorizado? Porque o Japão vive da exportação. Isso aí. O yuan também da China é altamente desvalorizado, porque ele vive da exportação. Interessa para ele. E vai ser moeda nas transações entre Brasil e China. Exatamente. Yuan, e veja, yuan e real. Exatamente, porque é um câmbio de mão dupla. Entendeu? Então as duas se estruturam. Então nós temos que tirar como referência o quê? A dolarização. Mas é difícil, cara. A economia é muito forte. Sim. Esse é o grande panorama que você tem. O Vinícius Duarte disse: no país do funk, onde há diversas apologias ao álcool e drogas, a liberação é um ataque direto das vítimas de quem, a exemplo, ouve a Anitta, os jovens. Nós já falamos sobre a Anitta aqui num outro podcast, mas nossa opinião não é muito em relação a isso. A gente não reputa, por exemplo, a Anitta, a degradação moral das pessoas. As pessoas ouvem aquilo que elas querem ouvir, né? Então, assim, elas também tem a possibilidade de fazer a seleção dentro dos limites que a mídia permite, né? Mas, enfim, eu concordo com uma parte disso que você está dizendo, que é essa ideia de apologia ao álcool e às drogas. Hoje você vê grande parte das músicas que nós temos. Alcança aí, sabe, por favor? As músicas, a galera basicamente ovacionando, né? Álcool, droga, sexo fácil e tudo mais. E o crime organizado. Nossa música sertaneja perdeu o foco. Acabou o foco da música sertaneja. Cadê a música sertaneja que fala do cowboy, barretão? Cadê? Não, mas essa aí já não existe mais. Já não existe mais, acabou. Essa não existe mais. Então você virou... A nossa música, ela está seguindo aquilo que o mercado quer. A música segue o mercado. Claro. Isso é uma coisa óbvia. Qualquer um segue o mercado. Indústria cultural. Adorno já falou isso há... Qualquer um segue o mercado. Nós agimos de acordo com o mercado, ou não? Sim. Nós agimos de acordo com o mercado. Se você pegar, por exemplo, uma novela, a novela tem um personagem. Se de repente matou-se aquele personagem, a audiência caiu, faz esse cara reviver de novo. Foi um acidente que deu errado, ele fingiu que morreu, traz o cara de volta, porque a audiência é extremamente importante. Assim funciona. O mercado nosso funciona dessa mesma maneira. O Fábio Reck disse: e as reservas de petróleo na foz do Rio Amazonas que a tartaruga deixou para o Macron? É verdade, a tartaruga. Isso aí, cara. Viu? Vamos conversar sobre isso aí, cara. Eu vou falar para vocês.
Eu acho inadmissível você querer explorar petróleo lá. Motivo. Porque você vai, por mais cuidado que haja de planejamento, você vai poluir essa região. No Rio de Janeiro pode. No Rio de Janeiro, naquela região da plataforma de petróleo, na afastada... Mas e se pegar só esse pedacinho ali da Amazônia, onde não vai poluir nada? Perceba, Pablo, que são 2 pesos e 2 medidas para o mesmo produto. São 2 pesos e 2 medidas para o mesmo produto. A visão que a gente tem da Amazônia é uma visão lúdica. Ela é edênica. Ela é romântica, ela é lúdica. Entendeu? Então tudo aquilo que se fala em Amazônia, a gente já vai com o pé atrás, mas na frente do Rio de Janeiro pode. Ali não tem problema nenhum. Natal das Rocas pode também. Lá no Pré-Sal pode também. Então perceba, são as situações que nós temos em relação àquilo que é visualmente, politicamente aceitável ou não. Esse é o motivo pelo qual o pessoal da Somália só sequestra petroleiro. Porque para as companhias de petróleo, se deixar o petroleiro bater no continente e afundar, o custo dela é tão grande quanto ele pagar o resgate. E eles sabem disso. Por quê? Porque você não pode deixar poluir. E aí nós temos o seguinte, vários países hoje vendem petróleo clandestino, por meio de navios que são clandestinos. E nós continuamos comprando. Mas quem está comprando? O país que está usando. Quem está comprando? A Europa está comprando? Ninguém disse que a Europa compra. Mas aonde a Alemanha conseguiu petróleo na crise quando houve com a Rússia? O petróleo dela continua entrando por onde? Quem está vendendo? Então perceba, essa é a mesma situação. Então não pode na Amazônia por qual motivo? Uma questão romantizada? Puro romântico. Porque o lugar onde deveríamos mais preservar, sabemos, né? São os oceanos. Sim. A maior fonte de transformação das substâncias em oxigênio. De coral, né? E a gente pode fazer lá tudo que quiser no oceano. É a mesma coisa quando você fala hoje, romanticismo, por exemplo, em carro elétrico. É uma visão muito romântica. Claro. Mas até chegar na bateria, como foi obtido aquela eletricidade? Sim. Ela veio da queima de fóssil, veio da queima de carvão, vem do quê? Da hidrelétrica. Da massa. Você acha que hoje nós conseguiríamos fazer uma Itaipu? É fato que vai rolar a taxação da energia solar? É a proposta. Ah, imagino. Já hoje já taxaram o negócio de trazer dinheiro de fora, né? Você estava com a ideia de trazer dinheiro de fora, melou, mais 15%. Agora... E também saiu a MP da taxação dos super ricos hoje. Dos super ricos, Que é a taxação de 15%. Vai passar, que dúvida que vai passar. Hoje o Lula deu pro PP, né? Que susto. Deu pro PP o desenvolvimento social, o Ministério do Desenvolvimento Social. Mas está criando para os republicanos agora mais um, né? Que é das microempresas. Essa eu ouvi falar hoje. Então assim, o jogo é assim, meu amigo. E o tiro no pé que foi o Zanin? Não sei se foi tá jogando pra plateia. Tá jogando pra plateia. Tá jogando pra plateia. Ele tá jogando pra plateia. Mas claro, vamos jogar agora. Já perdeu. Daí ninguém mais fala nada. Agora, uma outra coisa, você é advogado, você tá fazendo direito, uma coisa que eu não me conformo. É de repente o pessoal virar e falar assim, porque o Supremo está formando maioria para aprovar tal coisa, está formando maioria para recusar tal coisa. Mas peraí, lá não é um local onde você pode simplesmente falar o que você quer sem saber se é maioria ou não? Como é que o Congresso vai formando maioria? E esse cara tá jogando pra plateia. Fazendo bonitinho só pros outros ver. Neymar, se joga. Pai, sai rolando. É isso aí que ele tá fazendo. Neymar. Ele se joga e sai rolando. Não tem nada a ver. Bobagem, já perdeu. Agora pode falar o que ele quiser. Ninguém mais presta atenção nem no voto dele, já perdeu. Eu comentei com o Tessaro, acho que eu mandei o áudio no grupo, né? Mandou. Que o pessoal, a base do PT estava querendo pressionar o Lula para ligar pro Zanin pra votação do marco. Vamos fazer tudo. Outra babaquice, cara. Isso é babaquice, Pablo. É babaquice. Mas o PT ele teve algumas invertidas com algumas escolhas, né? O ministro Joaquim Barbosa, quando foi nomeado, foi o grande defensor do mensalão, principalmente, lembra? E pau e cacete no PT, né? E ele foi colocado pelo Lula, né? Sim. E foi o primeiro ministro negro da era moderna e contemporânea, vamos dizer assim.
E no dia da posse, ele falou assim: Lula, não precisa falar mais nada. Eu sei que você me colocou aqui porque eu sou negro e você precisava de um negro. Eu estou aqui, deixa que eu vou trabalhar. Ou seja, às vezes acontece que as pessoas que entram lá, aquela toga ali também o corrompe, nem que seja corrompe as suas ideias para um outro patamar. Sim. Né? Porque agora a vida é colegiada, agora ele está eventualmente garantido, está tranquilo, e às vezes ele vai ser o que ele quer ser agora. Antes ele não podia porque estava com as amarras, né? Também tem isso. Eu acredito muito nisso, né? Porque o PT fez isso, colocou muitas pessoas achando que seriam favoráveis a ele. E a gente viu que quando veio o Petrolão e o Mensalão, a grande maioria dos ministros foram extremamente duros, né, com o PT. Tiveram essa mudança com o Lula, mas não com o restante do PT. O Lula é uma outra Mas foram situação. todos no embalo, né? Todos no embalo. Estão anulando todos os processos. Não, agora virou. Virou caos. Agora porque criou um precedente, agora virou. Caos. Não. Agora Temos acabou mais a Lava comentários Jato. aqui, ó. Colhe nos disse: o detalhe das drogas é que quem quer consumir atualmente consegue ir atrás, liberando, ela vai alcançar uma população que não iria ter interesse. Exatamente. E depois do primeiro contato, é muito difícil retirar a pessoa desse mundo. Olha aí. O Fábio Reck falou: e o Bitcoin? Cadê o Zancap aí? Né, que é eu acho que a gente já discutiu o Bitcoin aqui já, né? Não me lembro, acho que não. Eu acho que já, moedas virtuais, acho que a gente Já? falou um dia, mas... Muito passando. Não é a nossa... O Zenon falou: o Oli é da época do Pirapó e Cambará. Uma dupla sertaneja. Merda, Pirapó e Cambará. Deus o livre, cara. Será Maria- aí pra chuchu, hein? Deve ser muito. A né? Maria Borba disse que tem muito moralismo nesses comentários. Eu acho que você está falando dos comentários quais? Os nossos ou os comentários do Não, eu chat? acho que os comentários do chat. Né? O Fábio Reck disse: tem quem defenda que os consumidores vão poder plantar e produzir a própria cannabis. Mas aí eu pergunto: qual o percentual de pessoas que plantam a própria alface e quantos compram no mercado? Fabuloso. Gostei. isso aí. Essa é a música Gostei. do Plant Ramp, não compre plante. Gostei dessa, mano. Quem vai plantar? Viu, E mas são- espera aí, no Código Penal você plantar maconha é crime também? mas vai liberar até 6 pés, né? De maconha fêmea. É isso? Não tô sabendo. Mas são Ah, pés você tá- fêmeas. É isso eu li essa semana. São pés fêmeas. Eu também não sei separar uma coisa do outro, porque eu de botânico entendo tanto quanto de laranja, Eu entendeu? nunca vi um pé de maconha. Mas eu nunca viu? Não, juro por Deus. Já viu pé de mandioca? Não, já me Você falaram. já viu pé de mandioca? Já vi. Tem nada a ver. Bem diferente. Já me falaram, não, na verdade, É bem já me diferente. falaram que são próximos. Não é nada Mas eu diferente nunca de vi. tudo. Diferente de tudo, porque está escrito embaixo, mandioca, Onde que você viu isso? no maconhal. Você já foi no maconhal? Você nunca viu? Mas Sério, eu já não? falei que eu não vi, juro por Deus. Então, pensa num pé de mandioca e não tem nada a ver. Aí quando você encontrar o pé de mandioca, fala, isso é mandioca, não é maconha. Aí você sabe a diferença. Não, mas aqui você está perdendo, tirando foco. Quero saber aonde Não tô que você tirando viu. fogo. Você acha que eu vou contar onde eu vi maconha? claro Você acha que eu vou virar pra você e falar, não, eu fui numa plantação de maconha aqui na rua Pio 12, número 750. Eu vou falar isso. ali? Mas o cara sonha, olha lá, mostra Chama a pra ele. polícia, chama a Mostra polícia. pra ele ver pé de maconha. Enquanto isso, eu vou ler essa aqui, ó. Major Astori, você Aqui, que está ó, nos pé de ouvindo aí. maconha. Vê se não parece mandioca. Olha aqui, ó. Vê se não parece mandioca. Não, parece mesmo. Então, mas não tem nada a ver. E fede. E fede. O pé fede. O ideal da liberação da erva aromática é que ela chegue em segurança até os diversos ambientes. Antes era interceptado pelos policiais. Aqui em São Paulo, os PMs da rota não prendem os portadores, dão 15 tapas na cara e liberam. Agora nem isso. Agora nem os 15 tapas vão poder dar. O Zenon mandou aqui, ó. E o transplante do Faustão? Mostrou alguns pontos questionáveis. Nossa. Essa aqui eu tenho que ler. O site que eu peguei hoje, eu achei muito fabuloso. Muito fabuloso, muito fabuloso. Onde é que tá? Ele estava no segundo lugar na fila. A decisão do, aspas, aceite é compartilhada entre paciente e transplantador.
aspas, a equipe recebe os dados técnicos do doador, então pode ser que o paciente, naquele momento, por Não algumas possa receber. características, não queira receber o órgão daquele doador especificamente. Eu não quero especificamente... Ficou muito mal feito o texto que Não, eles o texto colocaram tá bem aqui. ruim. Porque vejam só, daquele... Não, mas é notícia isso. É uma explicação, é uma nota explicativa do porquê que ele já pegou o coração. E aí dizem que você Como então... se fosse assim, vocês dois estão precisando do coração, É. eu sou o doador. Aí o Eli fala, desse louco aí que Eu tava não cheio quero, de não. tatuagem, eu não quero não. Vai que eu pego um coração que gosta de tatuagem. Não, isso eu não sei. Eu sei que... Mas isso- é, Não, beleza, eu mas é a entendi. explicação da nota técnica do pessoal. Tu vê que nota técnica... O que eu li seriamente, né? Dizendo que... às vezes chega o coração, você está em primeiro da lista, mas você está passando por um problema, por exemplo, infeccioso, sei o quê, que se você receber o coração naquela, piorar. você vai piorar, você vai vir a perecer, Mas vai não é- morrer. não Porque é a explicação isso. que eles deram Não, aqui. é o que eu vi. Então tem muitas vezes, você está em primeiro da fila, mas o teu sistema está tão abalado que o transplante, porque eu estava vendo, o transplante demora um mês para o corpo absorver. Então, nesse começo, o corpo começa a brigar contra aquele novo Sim, órgão, né? porque o cara toma Então, remédio o resto da vida. É febre, Rejeição. é isso, rejeição. Então eu vi isso. Eu acho que só porque é alguém famoso e tal, as pessoas colocam, ganhou na frente, não sei o quê, mas dizem que no Eu não coração. digo que é só porque é alguém famoso. Eu digo porque é alguém famoso. Não. E ficou muito estranho. O cara dizer que não quer aquele doador especificamente, a nota de explicação de quem cuida do sistema. Eu não quero do Pablo, porque... Ó, a Maria Borba disse que ela estava fazendo menção a todos os comentários, inclusive os meus, que estavam todos muito moralistas. O Pablo é moralista. Pablo Vamos botar esquerda. lenha na fogueira. O Pablo é moralista. É esquerda, né? É radical. Sempre quer. E olha, quem que foi que falou isso? A Maria Borba. Borba. Você precisa ver os radicalismos do Pablo nos Não, você não bastidores. tem ideia. Você não tem ideia. Ele desnuda o quanto ele é moralista. Você precisa ver o que ele manda inbox. Isso. aham. É horrível. É o que dizer, desnudo nesse sentido, Desse- lá fora exatamente. das câmeras. Exatamente, vocês têm que pensar. Direto eu mando alguma coisa, um deles sai do grupo, eu tenho que pôr de volta. Nós vivemos saindo porque a gente se sente ofendido. Sente ofendido. E nós não somos amigos, tá? Nós temos um grupo, participamos desse evento, mas não somos amigos. Todo mundo se odeia. Nunca ninguém foi na casa de um do Pablo outro, não não sei quer. o quê. O Pablo não quer. Quando você fala, Pablo, você tá aí? Ele fala, não, estou em Paris. É. Tanto é que o Macron mandou foto pra ele. Qual é, cara? Não, Qual é? eu já paguei 2 uísques, o vinho, mas toda vez eu falo, teu uísque, vamos tomar. Ah, não, leva lá no estúdio. Leva no estúdio. Ele não quer misturar. Não né? quer misturar, Eu cara, acho é que foda. Faz parte. Tem medo que a gente vai levar Olha o as Zenão. peças. Eu já Ô, já chamei o Tessaro umas 3 vezes pra jantar lá em casa. Sério? As 3 vezes ele tava com compromisso. Puta, que sorte. A sua ele nunca me chamou. Cara. Não, nunca me Puta chamou mesmo. que Não, juro, pariu. chamou. Tô te falando, em uma delas você foi no meu aniversário. Não, teu aniversário, mas foi lá no cantinho. Não foi na Você tua viu? casa. Você viu? Eu nem Não, em detalhe, eu olhei meu vizinho. de fundo ali. Ele não chama. É que claro, você trabalha não demais, mistura. ele nem Não, chama. Não mistura, não É que O você Olê a trabalha gente não demais. acha. A Não. gente nunca acha lá. O homem sai daqui, vai pra Toledo, Guarapuava, Pato Branco, Beltrão, Ó. Curitiba, Mato Grosso, Sul, falou esse dia que você vai também. Às vezes eu vou, Tá louco. quando preciso. Não, você tá maluco. O que pediram ali? O Zenon falou, Tessaro, aquela anulação recente do STF do crime de honra por adultério era válido? Se alguém matasse seu cônjuge, poderia alegar isso? Poderia até 2000 e... O Supremo tem decisão já mais antiga sobre esse caso, que é aquela ideia da proteção da honra, né? Já Legítima décadas que não- defesa da honra. É, legítima Há décadas defesa que da não tem honra. mais. Não, faz tempo. Mas chegou ao Supremo Tribunal Federal essa tese para eles dizerem isso não pode nem ser cogitado, para que ninguém, né, alegue isso. Na década de 70, vamos lá você com a sua memória muito boa, teve um crime muito famoso no Brasil, Doca Street. Ah, exatamente, crime da honra. E foi alegado isso. Esse caso foi alegado. Como era o nome da... Era uma mulher muito famosa, socialite do Rio de Janeiro. Não é Leila Diniz?
Eu acho que é isso, cara. Leila Diniz. E aí, só pra você contar essa história, o que aconteceu Deixa eu nesse ver se é caso, isso, né? então, o camarada veio a praticar o homicídio contra essa esposa, por ciúmes e papapá, e ele foi pro tribunal do júri e houve isso. E houve essa defesa. E ele foi inocentado com essa tese. Contudo, aquele júri foi anulado por questões técnicas. E aí ele foi condenado novamente. Aí ele foi condenado pelo tribunal do júri, né? Cumpriu a sua pena. E na década de 2000, por aí, a Rede Globo fez uma minissérie sobre esse caso. Foi parar também nos tribunais, Procura porque aí, Carlão. o Doca Street, Qual é o nome da mulher que ele matou? o Doca Street, nesse caso, então, em 2000, ele entra com uma ação contra, se eu não me engano, era a Rede Globo, dizendo o seguinte: olha, eu já paguei a minha pena, eu não quero que vocês fiquem revivendo o meu passado, mesmo que vocês não falem meu nome, mas quando contar do caso, as pessoas vão... Ângela Diniz. O Diniz estava certo. O Ângela Diniz. Então é um caso bem interessante. Então, em tese, essa tese já estava bastante superada, mas ainda não tinha sido dita que ela não poderia mais ser usada. Agora veio o Supremo e passou. Essa tese, em hipótese alguma, pode ser utilizada no Brasil. Vou Não vale nem aproveitar inicial mais. os teus conhecimentos no campo do direito. Uma pessoa fez uma pergunta aqui, lá pelo Insta, Tá. pedindo a opinião Da do pessoal bancada. do Picuinha, né? Sobre o juiz de garantias. Cara, isso é muito difícil. O juiz de garantia, ele foi uma medida criada basicamente numa visão como forma de acabar com o poder do juiz criminal, especialmente na época estava se saindo aí da Lava Jato. Então estavam vendo os mandos e desmandos, especialmente do juiz Sérgio Moro, juízes como aquele camarada do Rio de Janeiro, ou Bretas e outros. Então foi uma reação, a verdade é essa, foi uma reação política contra essas atitudes. O que é o juiz de garantia? A ideia é que exista um juiz que cuida da investigação e um juiz que cuida do processo. Certo. Então, naquela fase pré-processo, momento de colheita de provas e papapá, seria um juiz que iria determinar as provas, que ia determinar o que fazer e tal, e um outro juiz, depois de pegar todas essas provas, estaria, em tese, menos contagiado pela instrução, porque ele que dirige a instrução, daria a sentença numa busca de imparcialidade. Em tese, me parece uma tese muito boa, parece muito bacana, mas a gente sempre tem que ver a questão orçamentária, a questão de estrutura do Poder Judiciário, todas essas questões Porque deve estar multiplicando o processo por 2, né? Claro, de alguma maneira vai dar mais trabalho, ou seja, o judiciário vai ficar mais caro do que já é o judiciário mais caro do mundo, em termos de tamanho, salário e coisa e tal. Aparentemente isso vai aumentar. Aparentemente, numa visão de fora, parece que melhoraria a qualidade do processo. Pode ser que sim, no sentido de melhorar a qualidade de uma menor perseguição, que pode ser assim visto, né? Mas não sei. O Supremo decidiu, dizendo aí que o Congresso aí, a magistratura tem 2 anos aí para implantar o juiz de garantia. Era 1 ano, daí fizeram um consenso 2 anos, então agora tornou-se obrigatório e vai ser feito. Não sei como, orçamento e tudo, mas é uma visão interessante, do direito, uma visão interessante do direito, a busca pela imparcialidade, mas se resolve os problemas, não sei. Onde mais tem juiz de garantias? Em qual país? Tem alguns países, mas por exemplo, aqui aqui não, né? Lá, né? Na Espanha existe isso, mas no Brasil existe um controle muito mais feito pelo Ministério Público. Nosso sistema é um pouco diferente. Quem trabalha com a frase
processual é o Ministério Público. Promotoria, né? A promotoria, né? Então, ele que trabalha pedindo provas para o juiz. Então, aí a promotoria perde a função. Ele vai ficar muito diminuído, né? Se criar um juiz agora anterior, aí vai ficar bastante diminuído. Mas agora a regra é que todo mundo pode investigar, então virou uma Talvez loucura. vá onerar mais e deixar o processo mais lento. Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. Ó, outra aqui muito... Mas se melhora a qualidade, eu sempre tenho muita dificuldade de saber, porque quando nós falamos de pessoas, eu sou um romântico do direito, mas cada vez menos apaixonado. Já fui mais. Eu acredito que não importam as leis, porque no fundo são as pessoas que vão escolher. Então, se não houver uma revolução moral, ética, pode colocar a lei que for que lei nós temos. Isso, puta, lei tem pra caramba. Temos. Nossa. Por exemplo, no meio ambiente, pessoal, eu fiz meu mestrado na época, tinha dentro uma cadeira bastante grande de direito ambiental, com um dos maiores aí, um dos maiores caras do Brasil, que falava, né, que nós temos a melhor lei ambiental do mundo. E é verdade, nossa legislação é extremamente protetiva ao meio ambiente. Mas alguém vai falar, mas como que é a melhor? Aí é a efetividade, aí é outra coisa. A lei tá aí, tá bonita. Agora a vontade política, a vontade de implementar, é isso que falta. E aí são os valores morais. Entre o código e a implementação, isso, que daí é aquilo que os antigos falam. A eficácia jurídica e a eficácia social. Eficácia jurídica ela tem. Entrou em vigor, está vinculando. Serviu para um caso, já tem eficácia jurídica. Mas e eficácia social? É aquela ideia que você já falou, a lei gripe, né? A lei que pega e a lei que não pega. Que jeito isso? Olha, outra pergunta aqui boa também, a gente ainda não tinha discutido isso. Vocês viram o escândalo do beijo que o presidente da Federação Espanhola deu em uma das jogadoras sem o consentimento dela? Eu não entendi aquilo, juro por Deus. Eu entendi. Sério? Eu entendi. Tinham várias pessoas batendo foto para as redes sociais. Ele armou para ele mesmo ou não? Ele quis fazer um marketing. Quantos likes ele não teve? Meu Deus, ele é o cara do momento no mundo hoje. Porque não foi um flagrante que foi feito. Não foi flagrante, foi no meio de todo mundo. E a foto que pegaram não foi um flagrante. Alguém pegou, pegou de surpresinha. Não, foi armadinho. Armadinho, em cima do palco. Armadinho, não vem não. O que ele vai querer com like? Ele tá se queimando. Então, agora mandaram hoje ou ontem pra ONU, querem que a ONU... Mas ele tá em evidência ou não? Às vezes o tiro dele saiu pela culatra, às vezes não pensou que fosse isso. Mas às vezes o cara entra hoje como aquele cara que morreu agora, que foi na adega lá na Argentina. Morreu? Não morreu, não. Não chegou a morrer? Só tá quebrou ruim. uns ossos. Não, mas tá internado, tá tudo levado a breca. Lá em Mendoza. E o ano passado 160 pessoas morreram tentando fazer os cliques mágicos, né? É a mesma coisa. Em algum lugar do mundo. É a mesma coisa. O cara tentou fazer um troço, deu errado. Eu acho. Cara, mas eu achei muita loucura. Não, mas o que ele fez é uma imbecilidade, né, meu? Não, imbecilidade. Meu não tem Deus. cabimento. Sabe o que parece, assim, olhando, juro, por fora, sem olhar. Sem nada de compromisso. Parece tipo, tô vendo minha namorada aqui, né? Minha esposa. Porque foi efusivo o troço. Não foi assim, ó. Cara, beijinho, sabe aquele que o cara... chance. O cara chega de ladinho e fala uma coisinha no ouvido, um beijinho. Não, o cara pegou aqui, abraçou e pegou na cara, eu acho, né? Cara, eu juro, quando falava, cara, mas deve ser namorado, cara, deve ter um caso, os dois. É aquela cena que causa constrangimento pra qualquer um que vê. Igual foi o jogador de futebol americano, né? Que na entrevista, que ele beijou a moça, que era a namorada dele, né? O mundo veio abaixo e falou, não, mas é a namorada dele. Namorada, porra, para com isso. Mas foi um troço muito maluco. O não, cara muito tá errado. maluco, o cara tá errado. Imagina, se a moda pega aqui, o Tessaro acaba comigo. Você tá louco, cara. Você tá maluco. Pessoal, pelo amor de Deus, não acreditem em tudo que o Oli fala. Quando ele tá falando de história, de economia... Acredito, mas quando ele vem para esse lado mais sentimental... Cara, direto eu tô em casa...
Aí a Bárbara me pergunta um negócio de português, né? Eu dou a resposta, ela olha pra mim e fala assim: eu tenho certeza que você inventou. Eu tenho certeza, você não sabe, você acabou de inventar isso aí. Não é verdade, não. Ele falou de uma forma tão Rápida e cara. Bateu assim, ó. É mentira, você tá inventando. Tá inventando. Viu? Mande pergunta aí, larga a mão de preguiça. E like também. Não, mandaram já mais uma aí. Já mandaram lá. E é pra você, Pablo. Peraí que não apareceu pra mim. Qual? Ô, louco. Lei. Samuel Metal 06. Metal. Será que é de rock and roll? Com certeza. Ou talvez é dono de uma funilaria. Trabalha de uma metalúrgico. fábrica de aço. Eu acho que não. Deve ser dono de uma fábrica de aço, tipo Gerdau. Estamos falando com alguém aí. Boa tarde. Gostaria da opinião sobre a pena de morte. Grande fã do professor Oli. Cara, tu viu que ninguém Samuel. é teu fã, cara? Você viu? É só Cara, fã do Oli. Ninguém me conhecia antes, não. É no meu canal E é só o Oli que e recebe. só o Oli que aparece. Eu já sabia que eu não teria fãs. Vocês mas que eu estão em imaginava casa, que você. vejam, a inveja é uma merda mesmo, né? Mas claro que é. Você viu quanto eu sou prejudicado aqui? Vocês estão em casa, estão vendo? Eu sou prejudicado. Porque ele é careca. Sofro etarismo em função da idade. Aliás, pediram pra gente falar sobre etarismo numa Vamos das falar perguntas. sobre etarismo aqui. Eu sofro etarismo em função disso. Sofro assédio moral, sexual. É terrível o que eu passo aqui. Que é esse grupo. Vamos fazer um corte. viu? Faz um corte desse eu sofro assédio. Vamos lançar aí. Antes da gente responder, joga a câmera aqui, Gustavo. Eu vou fazer um jabá aqui, porque, pelo amor de Deus, não fica. Temos que falar do Prigozinho também. Do grupo Wagner. russo. Quem vai ficar com as armas agora? Pera lá. Ó, vou fazer um jabá guerra, aqui, lá. porque eu quase nunca faço jabá no Picuinha, então eu vou fazer. Vocês que gostam desses comentários que o Oli faz, sempre tão bem fundamentados, saibam que o Oli tá junto comigo num curso de redação, chamado Redação Sem Drama. Então, o cidadão que precisa aprender a escrever, que precisa aprender ali a argumentação, não tem ideia para falar porcaria nenhuma, pega a redação, fica em branco, tá? O Oli é o responsável por toda a parte de atualidades, toda a parte de fundamentação histórica, é o cara que fornece argumentos. Eu te ensino a escrever, mas o cara que coloca ideia na tua cabeça para você escrever é o Oli. Então, se você quiser, você vai lá no site www.pablojamico.com.br e compre o curso Redação Sem Drama. Você tem aula comigo e tem aula com o Oli, e se a gente fizer um esforço muito grande, a gente consegue umas aulas do Tessaro para colocar lá no meio. E outro detalhe, foca em mim! Foca em mim! Olha o Siqueira, Júlio. E outro detalhe agora interessante, eu e o Pablo vamos fazer uma redação ao vivo. Ao vivaço. Olha só o desafio que nós colocamos para nós aqui. O povo vai escolher o tema? O tema que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, nós vamos... Mas, por favor, me dá um tema que a gente sabe responder. Né? Aí nós vamos argumentar sobre aquilo e nós vamos montar uma redação. E um detalhe, com os textos que vocês fornecerem. Você fornece uma frase que você quiser sobre aquele tema. E o Pablo vai escrever uma As redação. limolisas truvam nos gremildos. Isso aí, com farinha. Escreva. Vamos lá agora. Não, mas vocês estão brincando, mas isso é minha verdadeiro. primeira aula, eu cheguei no curso de Direito, o professor de português jurídico colocou isso no quadro, primeiro dia, e falou, vocês têm que fazer uma redação de 20, no mínimo 20 linhas sobre esse tema, e todo mundo, o cara aqui que é Não é sobre as férias? Limolisas Minhas férias. nos gremildos. Cara, eu falava, cara, isso aqui deve ser alguma coisa de biologia, alguma planta, né, que tinha saído do vestibular. Tinha nada a ver. E a pena de morte que ele perguntou para nós? O que você acha? Vamos lá. Eu, Pablo, Eu sou contrário à pena de morte, porque a gente vive no Brasil. E aí, só por essa discussão que a gente estava aqui tendo antes do juiz de garantias, que é para você evitar que haja talvez perseguição, mandos e desmandos, você acha mesmo que com a estrutura que o Brasil tem hoje, que tudo vira uma dificuldade, tudo vira motivo de, assim, algazarra, você acha mesmo que você condenar alguém à morte no Brasil seria algo que poderia acontecer? Primeiro, isso. Segundo, que o Brasil é signatário de diversas convenções internacionais que são partidárias da defesa dos direitos humanos, e eu defendo essas mesmas convenções aí. Portanto, eu acho que
pena de morte não é algo que seja cabível numa sociedade civilizada. Essa é a minha opinião. Juridicamente, né, nós temos todos esses tratados internacionais e, além de tudo, o artigo 5º, como outros, né, são cláusulas pétreas, ou seja, mesmo que nós alterássemos o Código de Processo Penal ou o penal, como alguém disse aqui, o penal ou o processo penal, não seria possível, Antônio, devido a essa cláusula pétrea do nosso sistema. Só se nós tivéssemos uma nova Constituição e ainda isso poderia ser discutido internacional. Em guerra declarada, né? Guerra declarada, que aí aplica-se o Código de Processo Militar, que tem, entre algumas penas, a pena de morte por fuzilamento em algumas situações. Por exemplo, cobardia perante o inimigo, traição, prestar informações ao inimigo, fugir na presença do inimigo. Isso pode ser, inclusive, executado no próprio campo de batalha. Mas isso é coisa que no Brasil nós não temos mais. Tínhamos no Código do Império, e o imperador Dom Pedro II, sabendo que tinham enforcado um senhor inocentemente, transferiu todas as penas de morte que existiam no Brasil em prisão perpétua. E aí a gente nunca mais teve. Nós tivemos um brasileiro condenado à pena de morte no Brasil. Isso. Cuja sentença não foi cumprida, óbvio. Eu acho o seguinte, no Brasil não daria certo nunca. E no Brasil seria condenado, sabe quantas pessoas? Uma só. Bastaria naquele dia da morte do cara um escândalo de mulher, criança, avó, cachorrinho pro lado de fora, que ficaria por ali. O brasileiro é emotivo. A gente sempre fala sobre isso. Legislativo não daria certo. Vamos falar do Prigozhin? Que agora não oferece mais perigo? A pena de morte, só para... Eu acho que ela, só pelo simples fato de não podermos voltar atrás... Esse é o problema. Eu acho que é o grande problema. Esse é o grande problema. Mas eu tenho absoluta certeza que algumas pessoas não conseguem voltar. Eu tenho convicção que algumas pessoas são... inimigos do Estado. Inimigos da sociedade. Por exemplo, pessoas pedófilas, as pessoas são doentes. Talvez um tratamento aí mais pesado para essas pessoas, como, por exemplo, uma castração química. Trinidad Tobago tem algumas coisas assim. Não sei, eu nunca parei para... Mas eu acho que seria possível. Se você tem dúvidas sobre casos como isso que o Tessaro falou, de pessoas que são irrecuperáveis. Esse é o termo. Tá? Irrecuperáveis. Faça o exercício, primeiro, de pedir o livro Serial Killer Made in Brasil e leia o capítulo que a Ilana Casoy dedicou a um serial killer brasileiro chamado Vampiro de Niterói. Quando você ler o relato que esse cara deu sobre as vítimas dele, aí você vai perceber por que esse cara ainda está preso e por que esse cara não pode sair da prisão de forma nenhuma. É louco, né? Porque, cara, é assim, ó. Eu que estudo true crime há algum tempo, já vi coisa feia. Quando li esse relato aí, eu juro pra você, fiquei mal. Você leu, né? Li. É de ficar assustador. Mal. Aqui, ó. Antes de a gente falar sobre o Prigozhin, eu queria ler essa aqui, ó. Sou o Ayan, aluno do pré-vestibular da noite de Pato Branco. E afirmo que assistir às aulas do Oli toda quarta é um dos melhores momentos da semana. Agora, você imagina se o Oli fizer a gentileza de um dia colocar no carro eu e o Tessaro e levar para Pato Branco pra vocês terem aula com os três. Nossa no mesmo senhora. dia. O prédio vem abaixo. Não, com certeza. Com toda certeza. Porque daí eles vão aprender alguma coisa, né? Um vai segurando o outro nas mentiras. Não. É fabuloso. E o Oli é uma discoteca intelectual. Onde é que tá vendo aqui? Uma discoteca. Que é uma discoteca intelectual. Isso, uma discoteca intelectual. O Fábio pediu. E essa papagaiada do concurso unificado no Executivo Federal? Que Cara, essa história de concurso unificado
tá indo pra lá, tá indo pra cá, em todos os lugares, não tá dando certo em lugar nenhum e eu acho que isso não vai pegar. Tava com a história de TRE unificado, anunciaram pra cacete, voltaram atrás, aí estão dizendo de novo que vai ter, vão voltar atrás novamente, porque, irmão, não é fácil fazer um concurso unificado, tá? Não é simples, eu vou fazer um concurso unificado pro executivo. Como é que eu vou fazer uma prova para avaliar todo mundo? Meu Deus. Para diferentes quantos cargos? Exatamente. Meu Deus, o executivo tem 1 como. milhão de cargos. Não tem como. Vai para as universidades federais, vai pro FUNAI, IBAMA, todas as agências reguladoras, Banco Central. Meu Deus do céu. Seria uma... Ô, Vinícius, ó, vou falar um negócio para você antes da gente falar do Perigosinho, porque a gente ainda tem que falar dele. Você fez um comentário aqui, mas você está esquecendo de um dos membros da mesa. Você falou aqui, ó. Se a pena de morte fosse aderida, os militares voltariam ao poder só para tratar dos esquerdistas. Não se esqueça de que um dos membros da mesa é de postura de esquerda, que sou eu. Então, quando você fala isso, você está partindo do pressuposto de que eu também deveria morrer. Não ia mais ter picuinha. Só para deixar claro. Ele já deixou isso em cartório, pessoal. Eu fiz o testamento dele, o Picuinha. Se ele vir a perecer, acaba. Acaba. Não tem, ninguém mais pode usar esse nome. Tá, vamos lá. Sobre a morte do Perigosinho. Bem, todo mundo já sabe quem mandou matar, né? Eu acho que não tem muito. Será? Ele nunca matou ninguém, né? Não. Pelo menos que a gente viu. Que a gente viu, não, né? Mas o mundo conta. Vocês viram? Não sei se vocês viram no Daily, eu acho que é. Mirror. Esses grandes jornais da Inglaterra. Ontem, né, fez o editorial lá, uma coluna de opinião, o Boris Johnson, o ex-ministro. Caramba, mas pegou pesado mesmo contra o Putin, né? E falando dessa situação, vale a pena a leitura. Aí ele cita outros casos, daqueles 2 casos de pessoas que foram mortas em solo inglês, né? Envenenadas, que eram ex-agentes fugidos da Rússia. Que da Ucrânia, na época da Revolução Laranja de 1904. Ô, louco, trincou a cara do... Lembra o Vitchenko? Yakutchenko. Ficou torto. Exatamente. Não conseguiram matar, o cara era duro naquela... Ficou louco. Usou um agente laranja, né? Não, foi chamada de Revolução Laranja pelo uniforme. Pelo uniforme. Mas não era o agente laranja? Não foi o agente laranja, não. Não foi o agente, acho que foi o Gassarim. Não, não matou, mas ficou totalmente defeituado. Sim, o cara ficou deformado. Foi a Revolução Laranja de 2004. Isso só foi... E o Perigosinho só morreu desse jeito porque fortuitamente ele pegou um avião aquele dia. Porque senão ia acontecer com ele o que aconteceu com o Jamal Khashoggi. Que pegaram o cara, levaram pra dentro da embaixada, mataram o cara dentro da embaixada. Mas isso lá Isso foi não na Rússia. Não. Isso foi aquele Foi. O cara da Arábia Saudita. Esse mesmo. Ele que mandou. Esse mesmo, do príncipe lá que mandou matar esquartejaram o cara e levaram embora, cara. E aí depois que morre o Perigosinho, vem o Putin e grava o vídeo e fala, a gente lamenta aí, né, prestaram serviço pra Rússia e tal, mas fizeram umas escolhas ruins. Então, o que eu fiquei mais chocado... Era meu amigo, ele fala, né? É. Não era meu amigo, era meu conhecido há não sei quanto tempo, era um empreendedor inteligente. Ele falou mesmo, um empreendedor inteligente. Mas o cara era um mercenário, pô. Mas o que me chocou foi você pegar nos jornais os caras mostrando uma foto de vários mercenários com o rosto coberto, segurando flores, chorando pela morte do chefe. O cara é mercenário. O cara recebe para matar pessoas. Ele vai estar chorando porque o cara morreu. Me convence. Então agora eu vou contar uma coisa pra vocês. Me convence. Você vai ficar... Você acha que eles não têm coração? Cara, sentimento? Oli. Assim, sério. Não, veja só. Eu viro pra você e falo assim, você mata o Pablo? Mata. Por quanto? 10 mil? Não, mata. Jamais. Por 30 mil? Não. Sim, mata a família 100 mil. inteira. 100 mil já começa a matar a família. Mata a família inteira. Esse cara se emocionou porque o chefe dele morreu? Me conte uma piada em português, cara. Que Mas isso? Então vem bem uma de português agora. Manda. Isso você vai poder usar nas aulas quando você estiver falando de Portugal. Vai. Camões
Camões, esse cidadão que tem tatuado aqui, ó, pouca gente sabe que em todas as litografias ele aparece com esse olhinho aqui fechado, É verdade. né? Parece que ele tá sempre piscando o olho. Ah, ele tá. O Camões era um soldado mercenário. Ô, louco. Era a profissão do Camões. Ele era soldado mercenário e ele perdeu o olho numa batalha em que atravessaram uma lança. E sabe o que eu li? Que foi ele espionando a mulher e a mulher enfiou uma chave. Ele perdeu o olho. Ele perdeu o olho numa batalha que arrancaram com uma lança. Claro. E depois que ele parou com a vida de mercenário, que ele foi escrever. Pô, Olha cara, era bom. E aí você hein? tem os sonetos de amor mais bonitos da história, os Lusíadas e os sonetos metafísicos mais belos da história. Quem escreveu? O Camões, que era O assassino. mercenário. Então tá certo os caras terem chorado. Parabéns por terem Eu te chorado. falo, para. Os caras são artistas. Ah, mas vá. Ah, mas Eles são vá, artistas, cara. Mas vá. Cara, o perigosinho a Rússia tem a Rússia, KGB, né, União Soviética, sempre tiveram Eles vivem na Guerra Fria ainda. na Guerra Fria. Eles ainda. Exatamente. Eles ali nunca não saíram. Nunca Mas saíram. veja bem, mercenário tem no mundo todo. O mundo todo. O mundo todo tem mercenário. Não, o termo mercenário nós usamos de uma maneira pejorativa sempre, né? Mas existem aqueles que nem todos são militares. Né? Nem todos são militares que estão lá numa guerra no Afeganistão, que estavam... existem empresas que eles chamam, né? Empresas privadas que prestam alguns serviços. A Legião Estrangeira com nome diferente. Nossa, Legião Estrangeira. Francesa. Conheci um camarada da Legião Estrangeira, cara. Então, ele falou que estava para... Daí eu falei, cara, mas por que você não foi lá para Ucrânia? Eu brinquei com ele, né? Daí ele falou, não, até pensei. Eu falei, estavam pagando $2.000 por mês. Eu falei, meu Deus do céu, para ir lutar uma guerra, mano, tá louco, $2.000, Pouco, né, cara? Ah, acho que pouquíssimo, né, cara? Fosse uns 2.500, 2.000. Não, você tá louco, cara. 2.000. Meu Deus do 2.000 céu, é você pouco. tá louco. 3.000 ainda vai lá. Cara, Tem desconto. Vocês veem como o Picuinha é muito polivalente, né? Que a gente passa por tudo aqui. É da guerra. Picuinha pra sua cidade? Vai ficar querendo. Brincadeira. Ô, louco agora. Quer levar o Picuinha pra sua cidade? Manda uma mensagem pra mim. Eu coloco os dois aqui no carro do Tessaro E vamos. e vamos. Puta que é um baita carrão, né, cara? Você viu? Ah, É o upgrade do meu. mas é muito upgrade, cara. Muito. Nossa, mas é uma O coisa... dele, o assim. carro liga na voz. É. Não é igual o meu que liga na chave. Ele fala ligar. E o mais interessante, já viu ele abrir o carro, não? Não. Ele chega perto e fala assim, abre. Os vidros descem. A porta. Ela faz... O barulho que Cara, nunca que prestei coisa atenção. de louco, cara. Ah, E ele legal. cochicha com o carro. Eu acho que você deve estar falando de outro carro, de outra, Eu tenho, a outra gente pessoa. vê você saindo aqui, 2.000. 2.000 mais o Vale Refeição. Refeição na guerra, deve ser legal, né? Vai conseguir usar o cartão lá, cartãozinho, vale refeição. Como é aquele cartão de comida que tem Isso, aqui? ticket. Não, mas Não, tem é o... como é que é? Sodexo. Sodexo. Isso. Cara, mas não, mas é sério, quer levar aí o Picuinha pra tua cidade, manda uma mensagem pra mim. A gente vai, tá? A gente vai. O Olito. Ah, é verdade! Fuma derby! Fuma derby! Toma cerveja cristal. Ó, o Vinícius. E o 38 na cinta. O Vinícius fez uma piada batendo de um lado e acabou caindo no outro. Ele falou aqui, ó, vai todo mundo no Tesla do professor Pablo, mas pra quem não sabe, quem tem um Tesla é o Tessaro. Não, Tesla ele. O meu já foi. Mas esse é o motivo para... Esse carro Banco seu tomou. Não é o Tesla? Não, esse não. O banco Mas ele já tomou conversa o Tesla. contigo? Fala, mas é bem menos, né? Conversa contigo. conhece muito Ele abre a assim. porta sozinho, desce os vidros. Não, Não mas tem isso nem não chave. precisa. Hoje qualquer carro faz isso. O meu não. Mas também um Corcel 2, amigo? Querer o quê? Corcel 2 não Também tem, aí né? não dá. Corcel 2 bege. E aí, ó, a gente vai aí e faz uma palestra. Inclusive, já vou antecipar pra vocês né? que nós começamos a, pelo menos, pensar no projeto do nosso livro, escrito a 6 mãos, interpretando o Brasil. 6 mãos? Eu não, A menos que você tenha perdido uma. mas eu não vou digitar. Meu também não.
O cara bom de português. Eu não me arrisco a Então escrever vamos pra fazer ele, no cara. chat GPT. Eu não me arrisco a escrever na frente Eu não do digito. doutor, né? O cara nem é professor, é doutor em... Tá, daí é outro nível. Aí eu entendo porque ele não me chama pra ir na casa dele. Claro. Só chama doutor pra casa. Só chama doutor. Boa. Vamos lá, tem mais alguma pergunta aí? Porque o Oli tá aqui que não para de olhar o horário. Não, acabou aqui, ó. Acabou, então Mas por já que tá na aula hora de do tarde, compromisso do Ali. É o quê? Cursinho? É. Ah, os caras estudam bastante. Sério que vocês iriam vir a Buritirana, no Maranhão? Caraca! Puta, será? Será que ele é Buritirana. do Maranhão? Acho que o cara procurou na internet. Não, Antônio, você tá de brincadeira que você é de Buritirana. Cara... Nós vamos começar por Rolândia. Rolândia. É. Verdade, Sabe por cidade quê, né? boa, Rolândia. Tanto é que a cidade tem na entrada da cidade uma estátua em comemoração à cidade de Rolândia. Entendi. O que tem nessa estátua? Quer contar pra nós? Rolândia. Por isso que a cidade chama-se Rolândia. Eu Você conheço. pensou Ó, que fosse o quê? Cafelândia, terra do café. Matelândia, terra do mate. Rolândia, A terra do Roland. eu acho que é da rola. Desfiladeira de Roncesvalles. Que é a pomba. É uma pomba. Desfiladeira de Roncesvalles. Esse cara venceu os muçulmanos, cara. É isso aí. Fala. 13 mil habitantes. Quanto? 13 mil. 13 mil. Buritirana ou Buritirana. Rolândia? Buritirana. Buritirana. Rolândia tem Fica 70. próxima da capital ou não? Dá uma olhada. Sabe qual que é a capital do Maranhão ou não? Putz, que lá é tudo longe, né, cara? Imperatriz, Lençóis Maranhenses, pelo menos. Daí nós já aproveitamos ali. Né? Mas já era bom, né, cara? Já era viramos bom. quase um peixe frito, que nem se falou lá, se rolamos na areia lá. Ó, perguntando do Ortega aí, ó. Cadê? Depois O que do... vocês acham do Ortega ter dissolvido a ordem jesuítica e confiscado seus bens? Olha, Macron, Tupiniquim. Fica cerca de uns 500 quilômetros da capital. legal, ó, 500 quilômetros dá pra gente fazer. É, tranquilo. 500 dá pra fazer. Pega um carro alugado ali e vople. Não? Eu topo. Eu também sou parceiro. Descobrindo o Brasil. Ei, o que vocês acham do Ortega? Olha, eu tô tão... Desculpe, do Ortega, que ele tá perseguindo a Igreja Católica e tal, isso a gente... Mas no Brasil e no mundo, a Igreja Católica tem cada vez mais perdido a sua representatividade. Vocês viram que o Papa falou na Igreja Ortodoxa Russa essa semana? Falou lá, vocês são filhos da Rússia e não sei o quê. Cara, trazendo aquele discurso de Stalin, cara. Era a comunidade católica das crianças, adolescentes, mais novos. Ele fazendo, cara, o mesmo discurso de Stalin. Vocês são filhos da Rússia, a pátria, não sei o quê. Cara, é aquele discurso contra a Ucrânia. Exatamente o que Putin usa de nacionalismo, retórica. né? Cara, o Papa ficou louco. O Papa cara. perdeu a linha. Perdeu a linha, cara. Ele perdeu a linha, bote, carretel, vara, perdeu tudo, motor, perdeu o que ele podia ter. Exatamente. Ele perdeu a linha. Então eu digo, sabe, agora fala ali dissolvido, ordem jesuíta, sabe, eu até fico pensando se, meu Deus, do jeito que tá com no o Brasil, governo do queria Ortega, dissolver a mulher dele é vice-presidente, né? Nós estamos no 4º mandato seguido. É. Ele é o último mandato dele, é a última eleição, estava todo mundo preso. Ele disputou sozinho. E a mulher dele vice. Mas Você quer entender um pouco disso que acontece aqui? Ó, existe uma série no Netflix chamada Como Sim. Se Tornar um Tirano. Aham. Assista. É divertida. E tem um de inclusive, Nicarágua também, não Saiu tem? agora o segundo volume da série Como Se Tornar. Agora saiu a Como Se Tornar um Líder de Seita. E eles pegam todos aqueles caras que tiveram alguma seita, como Charles Manson, Jim Jones, Warren Jeffs, e eles fazem essa mesma análise que eles fazem como se tornar um tirano. Muito, muito bom. Eu comprei essa semana Stalin e Hitler. O cara Eu faz vi, um você mandou a comparativo. foto. mandou a foto. Cara, você viu sobre o negócio da questão comunista ali, que loucura, né? Cara, sensacional. Senhores, foi um prazer mais uma vez aqui, ó, mais um Picuinha bem sucedido.
gostaria de agora passar a palavra aos meus amigos para se despedirem de vocês. Fique à vontade. Pessoal, até semana que vem. É uma satisfação terrível estar aqui com vocês, especialmente com esses amigos de bancada com quem a gente sempre aprende, muito, 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 e especialmente guiado aí por vocês que sempre fazem as perguntas neufrálgicas. Pergunta boa. Pergunta boa. Ó, e comentários muito bons. A Thaís ali, ó. Essa série é maravilhosa. Eu já conheço a série que você indicou aí. Quarta, quinta e sexta estarei em São Paulo, tá? Se vocês quiserem trocar uma ideia, eu vou estar lá na Feira de Estágios do Noob. Vou participar do podcast deles lá, do Noobcast. Mas isso vai ser na quinta. E aí, então, quarta e sexta, livre para encontrar a galera para conversar com vocês. Se quiserem, não, onde que você vai estar? Conta agora, já falou que vai estar em São Paulo. Fala onde você vai estar para se o pessoal quiser o autógrafo. Sexta-feira agora estarei na frente da minha casa lavando o carro. O Corcel 2. Se quiserem lavar meu Corcel 2, tá? Ouvindo a dupla sertaneja que o cara me indicou ali. Fumando um derby. Fumando um derby, tomando cristal. E dando tiro pra cima de 38. E é isso aí, gente. Um grande abraço para vocês. Felicidades para todos. O Pablo agora abandonou a política, se tornou mais um homem decente. Agora um homem decente. Esse é muito bom. Já se desfiliou ou não? Vou. É a próxima etapa, né? Se desfilie, você vai ver como é bom você não carregar vagão. E aí, meus senhores, era vagabundo, escrito. Deixem um like, façam inscrição, compartilhem esse vídeo e fiquem de olho para vocês compartilharem os cortes, tá? Daqui uns dias a gente vai criar uma pastinha para vocês online aqui no meio, Carlão. A gente vai criar uma pastinha online para vocês com todos os melhores cortes do Picuinha, para você poder baixar e subir nas suas redes marcando a gente. E entupa a caixa de mensagens do Pablo para que ele possa montar a nossa aula de redação ao vivo. É isso aí. Pirapó e Cambará. Pirapó e Cambará. Tchau para vocês, um abraço.